Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas funções orgânicas. Na aula passada nós vimos uma das mais importantes, que é o ácido carboxílico, e hoje nós vamos ver um derivado do ácido carboxílico, que no caso são os ésteres, tudo bem? Não confundam com éter, são ésteres, tudo bem? Aqui no caso, essa função ela é bastante interessante porque ela vai surgir como? Ela surge da reação entre um álcool, vocês se lembram lá como a gente classifica um álcool? Um álcool vai ser sempre uma substância química de origem orgânica que vai ter o carbono dela, né? Então, ligado aqui com hidrogênios e tal, né? Mas também ligado ao quê? Ligado a um OH, ok? Então, sempre que vocês verem OH ligado a um carbono, isso indica que isso é um álcool. Então, vai ser um álcool que vai reagir com o quê? Ele vai reagir basicamente com o ácido carboxílico. Então, por exemplo, se eu reagir vinagre, que é um ácido carboxílico, com etanol, que é o álcool de cozinha, a gente vai ter ali especificamente uma reação que a gente chama de esterificação. Ela não é instantânea, ela leva um certo tempo para acontecer, tá? E às vezes depende também de fornecimento de energia para que ocorra o processo, mas é um processo conhecido como esterificação. Por quê? Porque a gente vai gerar um éster. Mais para frente a gente vai ver que os ésteres eles podem ser classificados como se fossem os sais da química orgânica, tá? Mas aqui por enquanto vamos tentar entender como que surge então essa função, né? E como que ela é. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Esse aqui é um ácido carboxílico. Qual ácido carboxílico que é esse aqui mesmo? Vamos lá relembrar. Bom, ele tem dois carbonos. Então, se ele tem dois carbonos, a gente tem que pensar que ele é MET-ET, tá? Então, eu sei que ele tem que começar com ácido, ok? Então, ácido o quê? Et. Et o quê? Vai ter que terminar com oico. Então, ácido etanoico, ok? Então, aqui a gente tem o ácido etanoico. Aqui desse lado, a gente também tem um álcool com dois carbonos. 2. O que a gente sabe quando temos dois carbonos na estrutura do álcool? Bom, ele vai ser chamado de et. Eu vou olhar para as ligações para ver se são todas simples. No caso, é toda simples aqui, né? Todas as ligações todas simples. Então, Então, etan. E aí eu termino com o quê? Quando eu estou falando de álcoois, né? Termina com ol. Então, aqui, etanol. Então, eu tenho o ácido etanóico reagindo com o etanol. O que acontece aqui nesse tipo de reação? A gente vai ver que essa estrutura, que eu vou pintar de amarelo aqui, vocês lembram que essa estrutura é muito importante, né? A parte central dela, na realidade, né? Esse C dupla O aqui, tá? Então, só deixa eu retornar aqui, tá? Aqui, ó. Essa estrutura central é a carbonila, certo? C dupla O ligando com outras duas estruturas, que pode ser carbono, pode ser hidrogênio, pode ser carbono dos dois lados, né? Então, essa estrutura central aqui, a carbonila, ela está presente aqui, ok? Então, isso daqui, ele vai ter toda uma distribuição dos elétrons aqui dentro da estrutura, que faz com que os elétrons eles se desloquem na direção do carbono. Por quê? Porque essa dupla O que tem aqui, ela puxa muito fortemente os elétrons do carbono para cima do oxigênio, certo? Então o oxigênio vai ficar com uma grande quantidade de elétrons aqui próximo deles, tá? Então você tem elétrons que estavam próximo do carbono, é como se eles fossem para mais próximos aqui do oxigênio, certo? Então está puxando com força nessa direção, acaba fazendo com que essas estruturas acabem sendo puxadas também mais para o centro. O que acontece aqui? Nós temos uma interação entre oxigênio e hidrogênio que vai ficar aqui, então, ela vai ficar um pouquinho enfraquecida, tudo bem? Então essa ligação vai acabar ficando um pouco enfraquecida. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece quando essa ligação ela fica enfraquecida. E obviamente que aqui
nós também temos esse OH, né? O que acontece? Esse hidrogênio ele está ligado ao oxigênio, só que observem que nessa estrutura você não tem outro oxigênio. Quer dizer que esse oxigênio ele puxa já na direção dele os elétrons. Então esse hidrogênio aqui ele está mais fortemente ligado ao oxigênio do que esse hidrogênio com esse oxigênio. Não é à toa que o ácido carboxílico, especificamente nesse caso aqui o ácido etanóico, ele libera com facilidade esse hidrogênio para o meio, ou seja, caracteriza-se como um ácido. Já o álcool, ele também libera esse hidrogênio aqui para o meio, só que com um pouquinho mais dificuldade do que o ácido etanóico, tudo bem? Então, os dois aqui são substâncias que vão ter uma certa acidez, só que o ácido etanóico aqui no caso, muito mais ácido do que o etanol, tudo bem? Então, aqui, essa estrutura vai liberar esse hidrogênio para o meio com mais facilidade do que essa. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse hidrogênio ele vai ser atacado pelo par de elétrons do oxigênio. E aí, os elétrons aqui do oxigênio e do hidrogênio vão ficar sobrepostos sobre o próprio oxigênio. Então, aqui, né, o hidrogênio ele vai sair para o meio e a gente vai ter a carga negativa aqui sobre o oxigênio. Então, ele vai ficar com os dois elétrons que ele já tinha, certo? E, né, os dois pares de elétrons que ele já tinha, o outro elétron, né, e o elétron que ele fica lá do hidrogênio. Então, por isso que ele fica carregado negativamente, porque no final das contas agora ele está com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, ele está com um elétron a mais do que ele teria aqui nessa estrutura normal, certo? E aqui, né, obviamente, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter esse hidrogênio que saiu se ligando aqui. Então, a gente tem agora ele vindo como carga positiva para cá. A carga positiva vai interagir com esses elétrons aqui, que são cargas negativas, e a gente vai ter formação dessa estrutura aqui. Essa estrutura não pode ficar ligada ao etanol, por quê? Porque senão o oxigênio vai estar fazendo 3 ligações, o oxigênio só pode fazer 2. Quando isso acontece, essa ligação aqui devolve, deixa eu tirar essa setinha daqui, né? Opa, peraí. Tá? Deixa eu tirar essas setinhas daqui. Porque o que acontece? Só para não ficar poluído. Essas setinhas, ela vai se transformar nisso. Essa ligação vai devolver o elétron para o carbono. Quando acontece isso, a ligação se rompe e aí a gente tem água no meio, tá? Vai ter água no meio e aqui sobre esse carbono nós vamos ter uma carga negativa, ok? Então a gente vai ter água no meio e aqui vai ficar uma carga, vai ficar com um elétron a mais, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma reação em que essa estrutura vai se ligar com essa outra aqui, ok? Bom, vamos ver então agora algumas características do éter, tá? Dessa substância orgânica. Bom, como que a gente faz a nomenclatura dos ésteres? Bom, primeira coisa a gente vai ter que fazer observar quem? Observar a estrutura do ácido carboxílico inicial. Ou seja, a gente vai contar a quantidade de carbonos. Lá a gente tinha visto que tinha 2 carbonos, então MET, ET. Então seria o ácido etanóico. Depois disso, o que a gente vai ter que fazer? Observar a estrutura do álcool inicial. A gente viu lá que era o ácido etanóico, tinha 2 carbonos, ok? E aí o que a gente vai fazer? Tá? Então, o terceiro passo, a gente vai retirar o termo ácido, então não vai ter mais o termo ácido, e o sufixo ico também vai sair. E a gente vai substituir o sufixo ico por ato, ok? Como que então vai ficar essa nomenclatura? Tem um quarto passo ainda. Bom,
Aqui no quarto passo, a gente vai ter que olhar para o quê? A gente vai ter que olhar, basicamente, para a estrutura do álcool e entendê-la como uma ramificação. Vocês lembram das ramificações? Né? As ramificações, a gente contava a quantidade de carbono, né? E utilizava o termo ila no fim, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Aquilo que eu estava mostrando para vocês, né? Esse oxigênio vai atacar esse hidrogênio, que vai devolver o elétron aqui, certo? Vai devolver o elétron aqui pro oxigênio. E automaticamente, tá? Automaticamente, aqui já vai se formar o quê? Opa! Aqui já vai se formar o quê? Vai se formar, basicamente, água, certo? Então, aqui a gente vai ter a formação da água, que é H2O, certo? Então, dessa interação, a gente vai ter já água. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Só que quando a água sai, que é feita com essas duas estruturas, ocorre já a ligação aqui entre as mesmas, tá? Então, já ocorre essa ligação aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo. Pronto. Então, o que acontece? Esse oxigênio ele já vai interagir com o carbono. Então, forma ligação, certo? E a gente tem uma estrutura que vai ser toda parte do ácido carboxílico, só que especificamente sem o hidrogênio que ele perdeu para o meio, né? Para formar água. Tudo bem? Então, toda essa estrutura, mais o quê? Mais a estrutura que sobrou do álcool, ok? Ou seja, o álcool, ele perde o OH para o meio e o ácido carboxílico vai perder o H mais para o meio, certo? Então, ocorre essa ligação aqui, tá? Aqui está bem esticado, já a gente vai ver como que fica as ligações bem desenhadas, né? Bom, dessa forma, então, a gente conta a quantidade de carbonos. Então, 1, 2. Pela regra que a gente sabe, 2 carbonos, etan. Por quê? Só ligação simples, tem 2 carbonos, né? Met e et, então, etan. E aí, o que a gente faz? A gente adiciona o termo ato, certo? Então, etanoato, ok? Então, essa estrutura vai se chamar etanoato. Vinha lá de etanóico, né? E agora a gente tem então o termo etanoato. Etanoato do quê? Sempre tem que colocar esse D, tá? Etanoato do quê? Bom, a gente tem 2 carbonos. 1, 2. Met, et, ok? Etanoato de et o quê? Lembra que é para considerar como se fosse uma ramificação? Ila. Então, etanoato de etila, ok? Então, é assim que a gente dá a nomenclatura para essas estruturas. Entender como ela surge é muito importante, porque você consegue compreender todo o processo aqui de formação dessas substâncias químicas, tá? Só que isso é uma química um pouco mais avançada. O importante nesse momento, principalmente para quem pensa em prestar vestibular ou para quem está entrando agora num curso superior de química, é conseguir entender que a nomenclatura é o etanoato de etila por causa desses motivos que eu citei anteriormente. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, tudo bem? Antes da gente partir para a segunda parte, que é um pouquinho mais simples. Bom, olhando aqui para essa estrutura inicial, vamos lá colocar a nomenclatura para essa estrutura, tá? Bom, quantos carbonos a gente tem na parte do ácido carboxílico? Bom, identificar o ácido carboxílico, eu venho na minha estrutura central, que é a carbonila, certo? E aí, aonde eu vejo que tem O, se fosse OH, né, seria um ácido carboxílico. Mas se eu vejo que tem O ligado a um carbono, isso me indica que eu tenho necessariamente um éster, tudo bem? Se você viu a estrutura que era para ser do ácido carboxílico ligado a um carbono, ou seja, o hidrogênio daqui saiu, a gente tem
especificamente um éster. Isso é a parte mais básica para a gente identificar o éster. Então, observou essa estrutura, sabemos que é um éster. Ok? Agora vamos contar carbonos, né? Então, 1, 2, 3. Met, et, prop. Então, eu sei que esse aqui vai ter o termo inicial de prop. Tá? Se fosse um ácido, seria ácido propanóico, né? Se tivesse um hidrogênio aqui no lugar desse CH3, seria ácido propanóico. Nesse caso aqui, a gente tem então o propan alguma coisa, tá? Eu sei que, sendo um ácido, um éster, vai ser propanoato, certo? Então, a gente vai ter o propanoato do que? Vamos olhar aqui a quantidade de carbonos que a gente tem ligado aqui a esse oxigênio. Tem somente um, então, met. Tá? Então, propanoato de o quê? Deixa eu até colocar aqui embaixo. Tá? Propanoato de o quê? Só um carbono, met. Sei que tem que adicionar ila no fim, então propanoato de metila, né? Opa, é um carbono só. Metila, tudo bem? Então, propanoato de metila. Algumas nomenclaturas podem aparecer também como propanato, tá? Não é tão comum, mas propanoato de metila é o que vocês vão encontrar mais fácil. Bom, essa outra estrutura aqui. Aqui no centro, então, a gente tem... Opa! Tivemos um erro aqui, tá? Aqui, ó, tem que ter a ligação com o oxigênio, certo? Senão, não pode, senão isso aqui não é um éster, seria aqui uma cetona, certo? Então vamos colocar esse oxigênio aqui. Bom, aqui no centro, então, a gente tem a carbonila. O ácido carboxílico é sempre o que vem depois desse oxigênio aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver quantos carbonos que ele tem. Tem 1, 2. Se tem 2, eu já sei que é etanoato. Etanoato do quê? Quantos carbonos a gente vai ter logo em seguida do oxigênio? 1, 2, 3. Met, et, prop. Então, etanoato de prop e eu adiciono ila no fim. Propila. Fácil, né? Bem fácil colocar o nome nessas estruturas aqui. Bom, essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? A estrutura parece difícil, mas a nomenclatura é bem simples, ok? Bom, a gente tem aqui a carbonila no centro. Eu sei que é um éster porque tem esse oxigênio aqui. E aí tem esse anel aromático aqui. O que nós temos, então? Se a gente lembrar lá, esse tipo de anel aromático ligado a esse carbono dupla O aqui, vai nos dar quem? Vai nos dar o benzil. E, consequentemente, então, a gente tem o benzanoato, tá? Então, a gente tem era benzil, né? Daí ele passa a ser benzanoato. Do que? De somente um carbono, met. E a gente adiciona ila, certo? Então, benzanoato de metila. Ok? Muito fácil, né? Muito fácil da nomenclatura para essas substâncias orgânicas. Vamos ver agora a segunda parte, que é bem simples também, tá? O que acontece? Os ésteres, eles também podem surgir de reações ácido-base, tá? Quando o ácido carboxílico ele reage com o álcool, nós temos ali o álcool, ele é um pouquinho mais ácido do que a água. Então, ele é quase neutro na realidade, tá? Então, seria ali o ácido carboxílico reagindo com uma substância que é muito pouco ácida. Ela é ácida, mas não tanto quanto o ácido carboxílico, né? E aí, o que acontece? Ele é um ácido, né? O ácido carboxílico, ele é um ácido.
Da mesma forma que temos os ácidos inorgânicos, nós temos os ácidos orgânicos e eles são caracterizados por liberar esse hidrogênio para o meio, certo? Então, libera H+ para o meio. Como que acontece então essa reação? O que a gente sabe de uma reação ácido-base? Toda reação ácido-base vai gerar sempre um sal e vai gerar água também. A água sendo a substância principal da reação, ok? Então, de uma reação onde a gente tem esse ácido carboxílico, qual ácido carboxílico que é esse aqui? MET, certo? 2 carbonos. Então, a gente tem o ácido, vou colocar abreviado aqui, etanoico, certo? Lembra-se lá na nomenclatura dos ácidos, tá? E esse aqui, sempre que a gente tem um metal, tá? Então, a gente tem um metal, que é o sódio, ligado a OH, nós temos aqui um hidróxido. Então, nesse caso, a gente tem o hidróxido de sódio. Tá? Então, hidróxido de sódio. Então, a gente está reagindo ácido etanoico com o hidróxido de sódio. Bom, a gente sabe que vai formar água e um sal. Que sal que é esse daqui? Vamos lá. A gente está olhando aqui, estamos vendo que tem a carbonila ligado a um oxigênio, tá? E esse oxigênio, ele possui uma carga negativa. Essa carga negativa, o que acontece com ela? Essa carga negativa, ela indica que essa estrutura pode fazer a chamada interação eletrostática. Ou seja, ele pode atrair cargas positivas para próximo dele. O hidróxido de sódio, o que acontece? Ele consegue produzir no meio, quando ele está no meio aquoso, ele consegue produzir Na+ para o meio, certo? Então, ele vai conseguir produzir Na+ e vai conseguir produzir OH-, tudo bem? Então, ele consegue produzir o cátion e o ânion. Aqui, então, quando a gente está no meio do aquoso, vai ter, então, a formação aqui de Na+. Esse OH-, que é oriundo do ácido etanoico, vai reagir com esse Na+, né? Então, vai formar essa estrutura aqui. E o hidrogênio que saiu para o meio e esse OH- também vão reagir, vão formar a água, tudo bem? Então, essa estrutura aqui, né, COO- Na aqui, isso daqui é como se fosse um sal. Todo sal é formado de interação eletrostática, tá? E aí, né, só para a gente lembrar, a gente tem também essa outra parte aqui que é oriunda do quê? Do nosso ácido carboxílico como um todo, ok? E aí, como que a gente vai fazer, então? É fácil a nomenclatura, né? Vamos lá. Essa nomenclatura aqui, ela vai passar a ser o quê? Ó, mais uma vez, né? COO-Na+, é a mesma estrutura, né? Só que trouxe para cá agora. Essa estrutura, essa substância orgânica, vai ser o etanoato, né? Ou seja, 2 carbono, MET, ET, etan. A gente sabe que é um éster, então tem que ter o oato, né? Então vai ficar etanoato, ok? Etanoato de quê? Aqui agora não tem que colocar metila, etila, nada. Por quê? Porque a gente tem um metal, um cátion metálico aqui. Então a gente só coloca o nome do metal. Então, etanoato de sódio, ok? Etanoato de sódio. Bom, aqui embaixo a gente tem um outro exemplo para fazermos, tá? Bom, carbonila, então COO ligado aqui a um carbono e aqui a um oxigênio, o que eu sei? Que é um éster, ok? Então a gente tem um éster aqui. Esse éster está reagindo com o quê? Ele está reagindo com um hidróxido no meio, por quê? Porque nós temos K+. O que é K+? É o cátion potássio, tá? Então, potássio aqui. Essa estrutura aqui em forma de anel, a gente sabe que é o quê? É o benzil. Então, é o benzeno, tá? Então, dessa forma, o nome vai ser benzano.
benzanoato, né? Por quê? É o benzeno, tá? Ligado à estrutura do éster. Então, benzanoato de o quê? Benzanoato de potássio. Ok? Então, benzanoato de potássio, essa estrutura. Simples, né? Simples dar o nome. Tá. E aí, isso daqui vem do quê? Isso aqui, né? Isso aqui, ele vem do ácido, só lembrando, né? Que é uma reação ácido-base. Então, ela vai vir do ácido, o quê? Ácido, se era benzanoato, vai ser o ácido benzoico, certo? Benzoico, tá? Mas quem? Tem que ser um hidróxido. Que hidróxido que é? Se a gente tem potássio aqui, então tem que ser o hidróxido de potássio, ok? Então, o nosso éster benzanoato de potássio ele vai surgir da reação do ácido benzoico com o hidróxido de potássio. Tudo bem? Bom, pessoal, então essa daqui é a aula sobre os ésteres. Então, ele é um derivado do ácido carboxílico reagindo com álcool ou com um hidróxido, né? Então, nesse caso, ele funciona como quase um sal das substâncias orgânicas, principalmente quando reage com as bases, tá? É bem simples dar o nome para ele, porque você só precisa lembrar do ácido que você está trabalhando e depois adicionar o resto do álcool como se fosse uma ramificação. Então ficaria metila, etila, propila e assim sucessivamente. E quando nós temos um hidróxido, é só adicionar o nome do metal que está ligado ao hidróxido. Tudo bem? Então espero que você tenha aprendido algo novo. Se for possível, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para você sempre receber novas notificações de aulas de química como essa daqui. Também, se for possível, passe lá no meu outro canal, o Ciência Química, que é da área de divulgação de ciências, então tem bastante coisa relacionada com o ensino de ciências. Toda semana eu também publico coisas lá. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula de Química.